Noite. Boa noite. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa noite aqui eu vou entrevistar a vereadora Rafaela Moraes, vereadora que nessa eleição está concorrendo ao cargo de deputada federal. Tudo bom, vereadora? Seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer falar ao vivo com vocês. É um prazer poder bater um papo aqui sobre direito, sobre causa animal, sobre direito do cidadão, sobre direito das mulheres. Espero que você goste dos nossos temas e venha fazer perguntas para essa live. Vamos aproveitar aqui esse momento, esse espaço aqui da melhor forma possível. Como você até já adiantou aí, você tem algumas bandeiras, né? Em relação à causa animal, direito das mulheres, né? A gente sabe que, infelizmente, aqui no Espírito Santo é um estado que ainda tem um índice muito alto de feminicídio e você também tem outras bandeiras sempre em favor dos menos favorecidos, né? Crianças, né? A gente vai detalhar tudo isso ao longo dessa entrevista, mas eu gostaria de começar te perguntando quem que é a Rafaela Moraes? Quem que é a Rafaela? Rafaela é uma mulher guerreira, determinada, que enxerga as coisas lá na frente, que é uma pessoa importante e visionária para um processo de construção de um novo Espírito Santo. Acredito que a gente pode, enquanto mulher, colaborar muito para novos e grandes direitos para toda a população capixaba. Então, é sempre muito comunicativa, sempre de não aceitar os nãos. Cheguei até aqui e me sinto preparada para representar a população desse estado. Rafaela, você é formada em Direito, né? Você é advogada, né? Conta um pouquinho aí para quem não te conhece essa tua trajetória, né? Depois a gente vai entrar na parte política, mas eu gostaria que primeiro você começasse contando para a gente da onde vem essa tua vontade, esse teu amor pelo direito, que isso também tem a ligação para o teu trabalho hoje, né? Eu nasci numa cidade chamada Alegre, porque a cidade onde eu vivi a vida toda, que é Jerônimo Monteiro, na época não tinha hospital. Tinha um hospital, mas eu acabei indo nascer no Hospital de Alegre, que tinha mais estrutura, no São José, Hospital São José. E cresci na cidade de Jerônimo Monteiro, né? Passei quase metade da minha vida lá, saí de lá já com 18 anos, para vir estudar, fazer pré-vestibular aqui em Vitória, e entrei na Faculdade de Direito na FDV. Me formei no ano de 2005, passei na prova da OAB, eu já estava estagiando no escritório grande lá de Vitória, que fazia a advocacia de algumas empresas, dentre elas, na época, a Unimed Vitória, escritório de doutora Gladys Bitran. Trabalhei nesse escritório de 2005, 2006, né, quando eu formei, passei na OAB como advogada, até 2016, quando eu fui convidada por Audifas para vir ocupar um espaço, um cargo público na Prefeitura da Serra, até maio de 2016. E a paixão pelo direito me acompanha de vida toda, sabe? Desde a minha infância eu sempre fui uma pessoa que não se conformava com as coisas. Eu me orgulho de dizer que, como vereadora, eu jamais votei num projeto que retirasse direito de alguém. Ou de uma criança, ou de um PCD, ou de um idoso. Nem para aprovar o projeto e muito menos na hora de votar pela derrubada dos vetos de projetos que foram vetados nesse 1 ano e meio. Então, eu sou uma pessoa que não vota contra direitos, porque eu acredito que a gente está aqui para buscar mais direitos para a população e não restringir direitos da população. Se eu ocupo um espaço público hoje, é para falar em nome das pessoas que não têm voz, inclusive dos animais que não falam. Então, estou aqui para isso, para buscar mais direitos para a população e pleitear mais serviços que vão atingir a população a toda a vida, inclusive a vida animal. Você veio de Jerônimo Monteiro para Vitória tem quanto tempo? Eu saí de Jerônimo Monteiro com 18 anos. Aí, com 19, minha mãe sofreu um acidente, quebrou a perna. Eu tive que ficar de novo o ano inteiro em Jerônimo Monteiro, que foi assim, eu fiz o terceiro ano em 1998. Em 1999,
Eu passei o ano em Jerônimo Monteiro cuidando da minha mãe. Em 2020, eu entrei na faculdade, eu fiz meio ano de pré-vestibular e entrei na faculdade de Direito na FDV. Então, eu vim efetivamente em 2020 para Vitória, onde morei, aliás, no ano de 2000 eu vim para Vitória, entrei na faculdade, formei em 2005 e em 2016 eu fui trabalhar na Prefeitura da Serra. Você é uma vereadora de primeiro mandato, né? Sim. Mas esse teu lado político, isso vem florescendo desde sempre, né? Parece que na tua infância, adolescência, você foi líder de turma. Sim. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu fui tanto uma liderança do ponto de vista da educação, né, na sala de aula, como líder de turma, como também do ponto de vista religioso. Eu fui catequista. Eu sempre lia na missa, né? Eu era minha facilidade com a oratória, ela vem desde sempre. Então, não foi a faculdade de Direito que me fez aprender a falar em público. Sempre gostou de sempre. comunicar com gente, de Com conversar. 2 anos, eu rezei Ave Maria numa coroação. Coroação que todo maio as igrejas católicas fazem, coroação de Nossa Senhora. Eu, praticamente um bebê falante, já sabia decorada a oração da Ave Maria a ponto de rezar sozinha, assim, no colo. Minha mãe conta isso. Infelizmente, a gente vem de uma geração que não era celular que filmava tudo o tempo inteiro. Vídeo, né? Não tem. Assim, no interior, Jerônimo Monteiro, estou dizendo quase 40 anos atrás, não tinha isso, né? Então, infelizmente, a gente não pode hoje, a gente ouve, essa história foi vista pelos moradores mais velhos da cidade que podem confirmar, mas a gente não tem, a gente tem foto, mas não tem vídeo disso. Então, sempre, desde sempre, me colocava na condição de uma pessoa de não ter dificuldade de expor a minha figura, a minha imagem, para falar para o outro, sabe? Que eu acho que Precisava de alguém para falar, chama a Rafaela. líder de turma, catequista, organizar. Ixi, eu fiz muita coisa. Acontecia qualquer problema, eu organizava um movimento para resolver o problema. Exemplo, o asilo de idosos vai fechar por falta de recurso. Eu saí daqui para ir lá organizar uma noite de caldos, com uma festa, com sorteio de uma TV, com um show, para vender ingresso, para vender as coisas, para juntar um dinheiro para salvar o abrigo de idosos que estava prestes a fechar. Isso Então, chegou a acontecer. claro, estou dizendo uma coisa que aconteceu agora, em 2016, 17. Assim, coisas agora, recentes. Chuva, enchente em Iconha. Rafaela organiza um ônibus, logo no início consegue equipamento, EPI, para ir com uma galera para Iconha, para ajudar a Iconha a limpar a lama da cidade. E as coisas acontecem na minha vida, Rodrigo, de uma forma muito natural. Eu me sinto responsável por aquilo ali. Sim, eu ocupava um cargo na prefeitura. Você já nasceu com isso? Sim. Você sempre sentiu Sempre. Eu gosto de fazer as coisas para ajudar as pessoas. Nas enchentes da Serra, que eu estava na Serra, eu ia, mesmo não sendo minha função, eu estava lá de bota, enfiando em qualquer rua e casa e ajudando as pessoas e vendo o que podia ser feito para minimizar o impacto. Em 2012, 13, na enchente, aquela enchente que atingiu o Espírito Santo todo, minha família, meus irmãos moram fora do estado. Um é médico e o outro é procurador concursado numa prefeitura, está hoje em Campinas, mas está aprovado em outros concursos públicos. E eles não moravam já, não estavam mais aqui, na época eu morava em Vitória, né, 2012, tendo aquela enchente que o estado todo sofreu. Devastou o estado. Sim, Né? eu me lembro, sim, perfeitamente, eu advogada, nada com serra, nada com prefeitura, nada com política. Você nem pensava. Nem sonhava, aliás, eu odiava, sabe? Eu dizia, Deus me livre, né? Não gostava. O recesso do judiciário começou no dia 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro, eu estava na Praça do Papa, aonde eu fiquei até meu aniversário, 9 de janeiro, ajudando a organizar aquela arrecadação que a gente fez de muitas toneladas e toneladas de tudo, alimento, remédio, água, e a logística disso para o estado todo. Eu me lembro, sempre muito ligada à rede social, eu falava no Utilidade Capixaba, que na época era uma página grande no Facebook de muito movimento.
Tá faltando água. Precisa de alguém, precisa de um helicóptero para levar medicamento em local que não tem acesso por estrada. O tempo todo isso no Utilidade Capixaba. Se essa página ainda existe e alguém pesquisar pelo meu nome, vai encontrar isso lá. E eu postando isso o tempo todo, precisa disso, precisa daquilo. E as pessoas chegavam com aquelas doações, eu falava, gente, esse negócio tá funcionando, né, assim? E eu que não era da Prefeitura de Vitória, não era política e não era conhecida, lá junto com o pessoal da Defesa Civil, organizando aquilo ali a nível de estado. Minha família foi toda pro Rio de Janeiro passar o Ano Novo lá. Meu irmão, que era médico, já estava lá, já morava lá. Eu fiquei aqui até o dia 30 de dezembro. Passei o Réveillon com eles, 31 para 1º, voltei no dia 1º ou dia 2 para a Praça do Papa. Eu saí da minha casa 7 horas da manhã, eu chegava na minha casa 11 da noite. Voluntária. Tá lá, minha rede social, se alguém pesquisar naquela época, naquele ano, no Instagram, meu Facebook, vai estar lá, os posts, eu com... Sim, a condição de gostar de ajudar as pessoas não é uma condição política, é uma condição humana. Você não aprendeu isso com ninguém? Claro que não. A gente nasce assim. E a gente não faz isso para se aparecer. A gente faz isso porque isso é o nosso natural. Até porque nesse ano que eu estou te falando, eu sequer conhecia esse grupo político que hoje me acolheu aqui na Serra. Nem sabia. Em 2016 eu não sabia quem era Aldifas. Eu não sabia. Eu cheguei a vir num evento na Serra e conversar com o vereador da Serra achando que era ele. Então, a minha ligação com política era nenhuma. Zero. A minha ligação com social sempre existiu. Desde sempre. Quem me conhece na cidade que eu nasci, acompanhou a minha infância e minha adolescência, é testemunha disso. Sabe? Minha rede social que é antiga e eu não sou daquelas pessoas que apaga, né? Assim, tá lá, meu Facebook desde, sei lá, quando existe. Tá logo depois do Orkut, né? Que a gente é a geração Orkut, né? Depois o Facebook tá lá. Só pesquisar e a pessoa vai ver que isso que eu faço, igual animais. Depois dessa a enchente, né, me fez enxergar esse site, Utilidade Capixaba. Esse site não, esse Facebook, página. Dessa página eu falei, gente, esses animais perdidos que as pessoas perdem e ficam colocando nessa página e se perde na conversa, às vezes alguém não entende, não acha que animal é relevante, vou criar um grupo. Caso o meu cachorrinho suma ou qualquer outro desapareça, as pessoas vão poder colocar nessa página, dentro do Facebook, que vai ser uma página voltada para quem gosta de bicho. E assim, porque assim, pode passar 10 cachorros na rua e ter 100 pessoas, eu vou enxergar os 10 cachorros. Tem gente que só vai enxergar 100 pessoas, eu vou enxergar as pessoas e os cachorros, assim. Eu, Rafael. Então, eu falei, vou criar um espaço no Facebook para que as pessoas possam conversar sobre isso, sobre animal de rua, sobre castração, sobre resgate, sobre até os animais que se perdem. E criei o Ajudocão ES, que é um grupo de resgate, tratamento e adoção de animais. Isso em 2015. Hoje já tem mais ou menos quantos membros, você sabe? Então, o Facebook a gente está parando um pouco de usar, né? Assim, hoje não é mais uma ferramenta que eu acho que o Instagram hoje superou bastante o Facebook. Mas na época que ele começou a crescer, ele cresceu em alta velocidade, chegou a quase 40 mil pessoas. Falei, chega, né? Até porque eu não ia conseguir ficar interagindo com 40 mil pessoas, porque eu era advogada, então tinha os meus prazos, os meus processos. Eu tinha uma vida mais tranquila do ponto de vista de cumprir horário, que depois, em 2016, eu passei a não ter, porque o servidor público, ele trabalha o tempo inteiro, que é o meu caso, né? Porque eu fico envolvida, minha cabeça não para. Não para. Mas ele trabalha dentro de um determinado horário naquele prédio público. O advogado, não. Ele pode estar sábado fazendo uma petição e pode estar segunda-feira na praia, porque ele não tem uma audiência. Então, assim, a minha vida como advogada, ela me dava uma condição natural, mais leve, porque eu muito intensa, eu me dedico muito a qualquer coisa que eu vá fazer. E hoje, como vereadora, eu me dedico muito mais. Então, eu não paro hora nenhuma, eu não tiro 20 dias de férias. Sabe? Todo mundo tira 2 semaninhas. Deus me livre. Eu acho que eu até passo mal se eu ficar 2 semanas sem ver o que está acontecendo. Eu posso até me afastar um pouco para relaxar minha cabeça 5 dias, 7 dias, que é natural, né? Mas eu não consigo nem assim me desvincular da minha rede social. Eu tenho que olhar. Eu olho meu WhatsApp. E como todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem a minha rede social... As pessoas te procuram. E bicho espera? Não. Tá lá caído, atropelado. Vai esperar eu sair das minhas férias para eu ir lá resolver?
Assim, Então, essa luta em prol da causa animal surgiu nesse momento. a luta em prol da causa animal surgiu talvez na minha pós-graduação, quando começou a existir o Patinhas Carentes na rua da FDV e eu comecei a ver aquele movimento de cachorro, porque eu morava na época em Jardim da Penha. E como moradora de Jardim da Penha, não sei se você for de Vitória, e você que está me ouvindo que mora em Vitória, sabe que em Jardim da Penha, hoje, tem alguns animais de rua acompanhando moradores de rua. O que me deixa, inclusive, muito triste de ver que assim, pessoas e animais estão nos lugares onde não eram para estar. A rua não foi feita nem para gente e nem para bicho. Mas hoje a gente tem que acompanhar isso daí em Jardim da Penha, na Praia do Canto, em Jardim Camburi. Nem as pessoas e nem os animais eram para estar ali, naquela condição. Pelo teu mapeamento, aqui na Grande Vitória hoje são as regiões, os pontos onde há mais essa questão? Que eu quis dizer que na minha época, quando eu morava em Jardim da Penha, era raro ter moradores de rua com cachorros. Eu estou dizendo coisa de 2001, 2002, né? Enfim. Mas e hoje? Hoje eu estou vendo isso muito lá. Minha mãe continua morando lá, em Vitória. E eu vou eventualmente a Vitória, isso me deixa muito triste. Eu vejo mais moradores de rua com animais em Vitória do que na Serra, por exemplo. A título de exemplo, né? Porque não tem um levantamento não tem. Em relação a isso, né? Mas o que me deixa triste, que eu quero concluir com essa fala, é que em Vitória eu morava num bairro e estudava num bairro onde eu não tinha a visibilidade que eu tenho em alguns bairros de Vitória, hoje, de Serra, de Cariacica, de Viana, de Vila Velha, de ver tantos animais na rua. Porque na cidade que eu nasci, tem animais na rua, mas os animais costumam ter donos, né? Que é aquela cidade pequena. E é raríssimo um atropelamento. E é raríssimo ver uma cena de uma cadela com filhote no meio da rua. Sempre alguém acolhe, sempre é no quintal da casa de alguém, sabe? Eu não me lembro disso na minha memória. Já na Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, nesses bairros mais da parte da periferia, não nos bairros mais nobres, mas nos bairros mais de periferia das cidades, todas elas, tem centenas e centenas de animais espalhados por todos os lados. E como o cálculo de animais de rua é feito de acordo com o cálculo de habitantes, a gente tem muito animal na rua na Serra. O cálculo de acordo com o habitante na Serra é mais ou menos 15 mil animais nas ruas. Aí Vitória seria 13, entendeu? Assim, pela proporcional de número de habitantes. Não é que tem menos, é porque o cálculo é feito em cima do número de habitantes. Então, o que resolve isso? Castração permanente em todas as cidades do estado. Não é castração quando o prefeito quer fazer. É todo mês castração. X castrações em todos os municípios. A gente sabe que para fazer uma castração é caro, né? Então, como resolver? O que você vem fazendo? Então, a gente, na Vitória, Serra, Vila Velha, cada cidade tomou a sua decisão de acordo com a gestão de como resolver e começar a startar, né, a castração. E os programas de castrações diversos, aí, nós acompanhamos, eles resolvem a longo prazo. Só que entre um programa e um próximo programa, fica um tempão parado. E nesse tempão parado, os animais estão se reproduzindo. Então, quando se volta ao programa, já nasceram mais não sei quantos animais, já aumentou de novo e aquele pouquinho, um percentual que desceu, volta para o que era. Então, esses programas de castração, eles têm que acontecer no estado todo, o tempo todo. E a Serra, ela saiu na frente um pouco, assim, das demais cidades, um pouco não saiu muito na frente, porque, inclusive, eu peguei isso em números agora em julho, porque ela... Nunca no Espírito Santo, um município destinou 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio para resgate e para castração de animais. Isso nunca aconteceu no estado. As demais prefeituras, quando fizeram programas de castrações, isso está no portal de transparência dos municípios, qualquer um pode ter acesso a isso, vai verificar que chegou a gastar muito, 600 mil, 700 mil, a média menos de 1 milhão. Então a Serra gastou mais do que o dobro do que isso. Ou seja, por outros gestores, nunca foi uma causa que estava ali no topo das lutas, né? Eu vou dizer que assim, as pessoas não entenderam, mas eu sou extremamente grata a quem votou em mim na última eleição.
Porque quem votou na Rafaela, na última eleição, disse para o estado do Espírito Santo que na maior cidade do estado, as pessoas se preocupam com os animais. Isso acendeu uma lanterna nos outros municípios. Porque não tem outro motivo. Assim, a minha família, como eu acabei de te informar, eu sou de Jerônimo Monteiro, minha mãe permanece morando em Vitória, só eu estou na Serra. Meus irmãos estão fora do Espírito Santo. Eu não tenho amigos de infância na Serra. Eu não tenho primos, parentes. Eu não tenho um bairro onde eu morava e tinha raízes. Então, a minha eleição na Serra, para o meio político do Estado, fez com que todo mundo entendesse que as pessoas se importam com os animais. Então, alguns municípios começaram a se mobilizar em processos de castração. E a Serra saiu na frente porque, além da castração, ela se preocupou também com o resgate dos animais. Hoje, tem no Rancho Bela Vista quase 400 animais resgatados. Dos 1.500 atendimentos que foram feitos de janeiro até agora. É muita coisa. É muita coisa. Tanto é muita coisa que eu própria, o ano passado, eu tirei 108 animais das ruas, mas não foram das ruas da Serra apenas, né? Assim, eu fiz alguns resgates em Vitória e em Vila Velha, e em Cariacica. Esse ano, eu fiz muito menos resgates. Primeiro porque eu estou ainda pagando um pouco das contas, né? Porque 108 animais, você imagina, né? A quantidade de tudo, vacina, castração, alguns ainda estão para serem adotados em lares temporários. Esses animais, eles chegam com vários problemas de saúde, né? Às vezes chegam praticamente a um passo de morrer, né? Tipo, se eu não tirasse naquele momento, seriam morrido. O meu da minha casa, inclusive. Mas o meu eu resgatei antes de ser vereadora, né? Depois de vereadora, eu fiz 108 resgates de cachorros e gatos e cavalos enfim, de animais em diversas situações. E isso me gerou um custo, porque a gente não tem verba de gabinete, né? A verdade, o vereador na Serra, o salário dele, que é próximo de 9 mil, acho que é 9.800, 9.700, 600 reais, com os descontos é 7 mil líquido. Sem férias, sem 13º, sem ticket de alimentação, sem qualquer outro benefício, plano de saúde. Eu abri mão e não uso, nunca usei, nem o carro da Câmara, nem a gasolina, nem diária de viagem, nem passagem aérea. Na verdade, eu abri mão de qualquer outra, qualquer benefício, entendeu? Então, assim... Por que você fez isso? Eu acho que a gente não pode... A gente está no serviço público para prestar o serviço ao público, né? E a gente não pode se valer disso para o pessoal, sabe? Então, assim, se eu tenho o meu carro e sempre andei no meu carro, e graças a Deus eu não precisei virar vereadora para ter o carro que eu tenho, porque minha declaração de imposto de renda comprova a compra do meu primeiro carro usado, comprova que em 2012 eu comprei o meu primeiro carro zero, comprova qual era o carro que eu tinha. Então, assim, eu cheguei na Serra em 2016, eu virei vereador em 2020, mas eu tenho uma declaração de imposto de renda que justifica como que foi o meu passo a passo, sabe? Então, assim, se eu sempre usei o meu, por que agora, vereadora, eu vou usar outro? É claro que se eu tivesse outro, eu talvez tivesse tido mais oportunidade de atender mais demandas. Isso eu não tenho dúvida. Porque eu tenho que medir o pó de acordo com a água, né? Assim? Então, assim, eu usando o meu carro com a minha gasolina e eu pagando pelos serviços dos animais que eu recolhi com o meu dinheiro, eu tinha que diminuir o número de pessoas que eu poderia atender. Porque, assim, quando você resgata um animal de rua, Rodrigo, você está atendendo o clamor de uma população que está vendo ele ali e não tem nada, não tem o que fazer, que não tem recurso. Tem animais resgatados que o custo deles é 5, 7 mil reais. Tem protetoras e abrigos e ONGs que estão extremamente endividados. Eu conheço e convivo e sou amiga de várias que gastam. O abrigo daqui da Serra, o Vira-Lata, Vira-Luxa, a despesa mensal fixa é em torno de 15 mil reais. Por quê? Porque os animais que estão lá, eles precisam sair da baia pelo menos 2 vezes por dia para correr na área de soltura. Então, para isso, precisa de alguém lá. Esse alguém tem que lavar essas baias essas 2 vezes que eles saem, porque eles vão fazer xixi e cocô ao longo do tempo que eles estão ali. Aí tem que trocar a água e a ração. Aí quando tá frio, tem que botar paninho, tem que botar cobertinha, tem que botar as coisas de acordo para eles, né? Ali, para eles ficarem bem, né? Confortáveis. Minimamente confortáveis, porque a baia é cimento,
é frio, enfim. A gente dá um mínimo de conforto, porque não é uma casa, mas é é o que tem para eles. Você acha que é meu sonho olhar para um cachorro dentro de uma baia, de um abrigo? É claro que não. As pessoas às vezes falam assim, mas eu moro num apartamento, é pequeno. Não tem noção onde mora um cachorro. Eles moram num espaço pequeno. Mas ele pode viver nesse espaço? Claro que ele pode, desde que você passeie com ele 2 vezes por dia, como o meu vive. Como os do abrigo vivem, eles saem 2 vezes por dia. Então isso demanda gente ali para trabalhar para isso. E não adianta achar que voluntário vai fazer isso, porque todo mundo tem a sua vida, a sua profissão, o seu ganha-pão. O voluntário, ele aparece uma vez ou outra. Um sábado, um domingo, todo dia. Todo, então, a gente precisa ter gente ali o tempo todo. E com isso a gente precisa ir lá, a água é filtrada. Os animais, eles têm uma condição de vida que qualquer pessoa pode ir lá e olhar como um exemplo, assim, sabe? Estou dizendo um exemplo de abrigo, sabe? Dando como exemplo. Tem outros tantos. E a despesa é muito alta. E por mais que a população se mobilize em ajudar, o valor ainda é sempre acima. E isso eu estou considerando os animais saudáveis. Se algum ali precisar fazer uma cirurgia, se chega um novo animal ali que está doente, isso aí tudo vai onerando essa continha. E é tudo muito caro. O que é que o Brasil precisa hoje? Sim, do ponto de vista do preço. A gente recolhe impostos na área pet, o pet shop, o banho e tosa, hospitais e clínicas veterinárias, medicamento dessa área, tudo que você compra, né, que gera um imposto daquilo ali na área pet, você recolhe e paga um imposto por isso. Uhum. Não tem serviço público para animais na maioria das cidades. O Espírito Santo, por exemplo, não tem. Não tem hospital público, não tem clínica pública, não tem nada público. Mas a gente está ali pagando imposto. Toda hora que a gente compra ração, que a gente compra um brinquedinho para o seu cachorrinho, você está pagando imposto. Banho e tosse, você está pagando, tudo você está pagando imposto. E isso não está voltando, não está retornando. O que fazer, então? Parte desse imposto, assim, a gente não pode vincular isso porque a legalidade não permite, mas a gente tem que conscientizar de que uma parte do que se arrecada no país tem que ser destinado para a área pet, para a causa animal. Uma outra questão é reduzir o imposto para que a gente possa, como deputada federal, por exemplo, te propor redução de impostos de algumas questões que vão gerar lá na ponta um benefício para a pessoa que está comprando o produto. Um exemplo, a doxiciclina. É um medicamento antibiótico humano e animal. O humano é barato, o animal é caríssimo. A diferença é muito grande? Muito grande. 5 vezes o valor. Muito grande. Pode dar o humano para o animal? Não é o recomendado pelos veterinários. Então, por que o animal é tão mais caro? Por quê? Matéria-prima é a mesma. Questão de... Não tem explicação. Então, assim, a nível nacional, a gente precisa minimizar esses impactos de diferença de valores. A ração. Ração disparou de um jeito que outro dia eu entrei numa loja de ração, que é famosa e grande aqui da Grande Vitória, e vi sacos de ração de 15 quilos custando R$600. Aí eu pergunto, pobre pode ter animal doméstico, assim, cachorro, gato? Virou artigo de luxo? E outra questão, a gente é contra o abandono, né? E a favor da adoção. Como que uma família de classe média e baixa tem um animal, o animal fica doente, não pode cuidar, não pode tratar, o que ele vai fazer com esse animal? Se ele não tem aonde levar e se não tem nada público para ele. Naturalmente ele vai abandonar. Se ele não for uma pessoa com muita consciência de vida e de cuidado, né, e de gostar do animal, ele vai acabar abandonando em algum momento. O protetor vai encontrar esse animal pela rua doente e não vai aguentar, ele vai querer cuidar. Também não vai encontrar nada público em lugar nenhum. Vai se endividar. Isso vira uma bola de neve. E os protetores, Rodrigo, alguns estão doentes, se tornam acumuladores. Tem protetor que passa fome junto com os animais dentro da casa ou do abrigo onde mora. Passa fome, dorme no colchonete no chão, no meio de um monte de animais. Isso não é aceitável, nem para a pessoa e nem para o animal. Então a gente precisa cuidar disso também. Assim, acho que a gente está no serviço público hoje para cuidar de tudo. E tudo é importante. Por isso a minha frase, toda vida importa. É importante cuidar da criança, é importante cuidar do idoso, da mulher, do jovem.
É importante a gente ter para a juventude, por exemplo, cursos técnicos e profissionalizantes. É importante projeto social dentro das comunidades mais carentes para tirar o jovem da droga. Para formar pessoas, né? Para eles terem onde trabalhar e onde ganhar dinheiro. É importante a gente levantar a bandeira da violência contra a mulher, porque no ano passado a Serra ficou em primeiro lugar. Então é importante isso. E as mulheres vítimas de violência, a grande maioria, elas são dependentes economicamente dos maridos. Então a gente precisa ter curso profissionalizante para essas mulheres, para que elas possam serem a autora das próprias vidas. Porque quando você diminui a dependência financeira, a mulher para de aceitar a agressão. Se eu não dependo dele para eu viver, por que eu vou me submeter a viver dessa forma? Então, assim, a gente pode fazer muitas coisas nesse estado e nesse país. E eu acho que o país precisa disso, de oxigenar a política, de gente jovem, cheia de projetos e cheia de ideias. Por isso eu tô nessa luta e me coloquei à disposição da população capixaba. Rafaela, nessa primeira parte a gente falou já bastante sobre a causa animal, né? Mas eu gostaria que você destacasse nesse teu período como vereadora quais foram as principais ações que você fez, né? Não foi só para a causa animal, né? Também tem aí a questão das mulheres. Fala um pouquinho aí pra gente, por favor. Então, eu cheguei à Câmara da Serra e não havia movimento em defesa e nem se colocando como uma entidade que possa auxiliar, porque a gente não vai resolver, mas a gente pode auxiliar e minimizar os índices de violência contra as mulheres. E é raro mulher na política, né? São duas questões importantes se falar. Como tem poucas mulheres na política, às vezes os temas relevantes para as mulheres não são discutidos. Não entra em pauta. Exatamente. E aí eu coloquei... E como a gente que é da proteção animal, a gente escuta bastante assim. Ué, mas por que está defendendo o cachorrinho? Como se isso não fosse importante. Isso eu já relevo que às vezes é a falta de informação que faz a pessoa se comportar ou fazer esse tipo de comentário, né? Por quê? Porque tem que defender tudo, inclusive o cachorrinho. Mas eu falei, vou defender também a mulher. Porque eu sou mulher, só tem eu e mais uma vereadora na Serra. Eu preciso fazer alguns projetos para isso. E aí eu fiz a resolução que criou a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica. E aí promovi palestras na Câmara da Serra. Fiz algumas reuniões com delegados de polícia, conversei com desembargadora, conversei com pessoas que são vítimas de violência e comecei a entender que a gente precisa se colocar à disposição. Não é resolver o problema, mas se alguém bater no meu gabinete, uma mulher vítima de violência, eu tenho que levar o caminho das pedras. Eu vou te levar na delegacia, a gente vai registrar a ocorrência, vou te levar aqui nessa secretaria para você buscar esse apoio do município, esse apoio do Estado. Assim, eu tenho que auxiliar, né? Uma mulher que me procure, por exemplo. E, além disso, fiz algumas leis para isso, para a mulher. Uma delas é o Dia de Combate à Violência, né, contra a Mulher, que é o Dia de Combate ao Feminicídio da Serra. Escolhi a data da Marciane, que é uma serrana que foi queimada pelo ex-companheiro, que inclusive o julgamento foi recentemente. Estive fazendo um bate-papo com ela agora há uma semana. Qual que é o dia? Qual que é a data? 8 de setembro. Foi agora, então. Foi. Recente, né? Ela é um exemplo de uma história de violência contra a mulher, em que a mulher não morreu, mas ela ficou fisicamente... Aliás, ela ficou totalmente, mas hoje ela é uma pessoa que tem uma autoestima muito alta e ela conseguiu driblar as adversidades da vida dela e ela é feliz. Mesmo. Impressionante a história dela. É impressionante ela. Ela é uma pessoa pra cima, sabe? Eu gosto dela demais por isso. E aí, escolhi essa data. Inclusive, esse projeto foi vetado na época. Foi um dos projetos que nós tivemos que votar a derrubada do veto. Aí eu te pergunto quem não votaria uma derrubada de um veto, pelo amor de Deus. São projetos assim, que a gente está dizendo assim, poxa, um dia de combate à violência em que o município promoverá ações para conscientização e fim da violência na Serra. O município não está muito fazendo essas ações, né? Passou o dia 8 e eu não vi notícia de que o município tenha feito... Eu fui lá, fiz um bate-papo com a Marciane, fiz uma conversa com ela, destaquei isso. Usei a rede social, que é a minha ferramenta de comunicação com a população, a maior ferramenta minha é a rede social, mas era para algumas ações de conscientização de verdade.
E fiz também a lei que autoriza, que também foi vetada, mas nós conseguimos derrubar o veto, que autoriza que a mulher seja acompanhada pela doula durante o parto nos hospitais públicos e privados da Serra, para evitar a violência e humanizar o parto. Depois daquela situação que aconteceu, que todo o Brasil parou com o caso de um parto no Rio de Janeiro, acho muito justo ter uma mulher acompanhando uma mulher do parto, né? Assim, do médico lá, anestesista, que isso chocou o país, e as mulheres as que foram vítimas daquele médico já deram alguns depoimentos na televisão, tanto que sofrem por conta disso até hoje. Então, eu acho muito importante a presença de uma mulher acompanhando uma mulher. E a lei federal dizia que a mulher só poderia ser acompanhada por um acompanhante. E, normalmente, a mulher ficava na dúvida entre o marido, entre alguém familiar e a doula. E a doula é uma profissional, né? Então, eu consegui se tornar lei aqui na Serra. Com relação à criança, se tornou lei na Serra a merenda escolar adequada para a criança do município que tiver algum tipo de necessidade especial. A criança. Isso não existia. Na verdade, assim, o município poderia fazer, mas não como obrigação de lei. E agora é uma lei, então é obrigado a fazer. A lei, ela criou a obrigação. Não fica mais a critério. E essa lei municipal, que foi inclusive sancionada pelo prefeito, ela destaca que a criança vai ter alimentação de acordo com a sua necessidade. Acho muito justo. Porque essa que tem intolerância à lactose, ela tem que ter o leite adequado. A criança que tiver diabetes vai ter alimentação zero açúcar e por aí vai. Eu acho que a gente tem que seguir essa linha para favorecer a criança, né? E é uma forma de ajudar também a população que mais precisa. Porque a população mais carente é a que mais sofre pela falta de condição, né? O filho do rico vai ter a merenda porque o pai vai mandar de casa, e o do pobre. Então, acho que a gente tem que igualar essas diferenças legislando. E outra lei que eu acho importante aí, infelizmente, não foi aprovada a lei pelo fim da carroça na Serra. Existe uma lei estadual, mas ela não foi... o município não regulamentou a lei estadual e a Câmara, por 11-9, não aprovou o projeto pelo fim da tração animal. Mesmo um projeto que dava um prazo de 5 anos à época, para o município localizar esses carroceiros, treinar para usar um outro tipo de tração, ou profissionalizar essas pessoas para entrarem no mercado de trabalho, já que eu, Rafaela, considero a carroça uma condição subhumana, isso é um subemprego, isso não é um emprego. Então, eu entendo que o município tinha que puxar para si a responsabilidade e já entendia isso quando estava na prefeitura entre 2016 e 2020, porque participei dessa seleção desses carroceiros. Mandamos na época do prefeito Aldifas, ele mandou para a Câmara um projeto de lei nessa mesma linha, né, que localizou, selecionou, que indenizaria o carroceiro, a carroça, e o animal seria, né, no caso, recolhido para ser cuidado em algum local, num rancho, até que ficasse livre daquela obrigação ali, daquela escravidão, e passasse o resto da vida dele assim, livre em algum local. Porque, assim, uma coisa é você ter um animal na roça, né? Outra coisa é você ter um animal na BR-101 puxando entulho. Fluxo intenso de veículos. Outra coisa é o peso da carroça. Então, essa lei, infelizmente, não foi aprovada na Câmara da Serra. Eu já reapresentei esse ano, estou esperando ela ser votada novamente. Paralelamente a isso, eu apresentei, já que a lei não foi aprovada, eu apresentei o fim, então, do açoite, do chicote. Essa foi sancionada. Ela foi aprovada na Câmara e foi sancionada pelo município. Penso que a gente tem que evoluir muito ainda. Há um exemplo disso, como deputada federal, por exemplo, já está na minha cabeça aqui, porque a minha cabeça já enxerga lá na frente, como eu disse, né, no início da entrevista. Eu já penso lá na frente o Código Nacional de Proteção e Direitos dos Animais, como tem o da criança, como tem a Lei Maria da Penha para a mulher. A gente precisa de um Código Nacional para definir o que é direito, bem-estar, maus tratos. Porque essa lei sanção, por exemplo, um exemplo da lei sanção, que todo o país comemorou, inclusive eu, como protetora, comemoraria. Não é o melhor do mundo, mas é o que está tendo, né? Então, assim, ela fala de pena de prisão para quem comete crimes de maus tratos contra cães e gatos.
Nesse último ano, em Morada de Laranjeiras, uma floricultura foi invadida. Entraram nesse local à noite e torturaram coelhos e aves. De furar, de matar sob tortura esses animais. Coelhinhos lindos, brancos, que ficavam ali, que viviam por ali. Caramba. As câmeras da região, enfim, a polícia não apurou ainda quem foi o criminoso. Mas ainda que tivesse apurado, essa pessoa não seria presa, porque a lei que dá pena de prisão é para cães e gatos. Então, assim, a gente precisa melhorar a legislação federal e fazer se cumprir. É isso que você pretende fazer em Brasília. Se Deus quiser. Dar continuidade a todos esses trabalhos que você vem fazendo aqui na região. Um outro exemplo. As pessoas não observam quando compram um produto se ele é testado em animais. Então, a gente precisa fazer uma legislação federal que proíba o teste em animais no país. Porque algumas empresas não testam, que é aquele selo, né? Até uma orelhinha de um coelhozinho, assim, é um selozinho do produto que é contra a crueldade. Mas a gente precisa, mais do que... não é só observar o produto se ele tem o selo contra a crueldade. A gente precisa que no Brasil não se teste nada em animais. Produto de limpeza, produto pessoal, de higiene pessoal, enfim. A gente precisa acabar com isso. Tem animais que eles nascem dentro de uma gaiolinha para morrer, para serem objeto de teste uma vida inteira. Até morrerem intoxicados. Pelo amor de Deus. Tem muita gente que... Tem que acabar. Tem muita gente que acha que o animal não sente dor. São seres sencientes. Sentem, sabem, entendem o que está acontecendo. E é cruel fazer isso com o animal. É cruel fazer isso com qualquer vida. Com o humano também. Tem gente que tortura a gente. A gente não tortura nada. Né? Nem gente, nem bicho. Porque a comparação de gente e bicho é o tempo inteiro. Ah, mas a criança e o animal. Ah, mas não sei o que. Gente, é nada. É não torturar ninguém. É defender direito de todos. Toda vida importa. Eu não estou excluindo ninguém. Eu estou colocando tudo num pacote, dizendo, olha, a gente precisa proteger a vida. A gente precisa proteger esse planeta. A gente está aqui para auxiliar uns aos outros na evolução natural. E se eu estou aqui, é para eu cuidar do que está aqui. Quem colocou isso tudo aqui foi Deus. Como que eu estou devolvendo para ele? Botando dentro de uma gaiola, torturando uma vida inteira até a morte? Eu estou cuidando? É uma criatura de Deus, eu estou cuidando? Eu gosto muito de fazer uma comparação com eu leio a Bíblia, né? Sou católica. Costumo dizer assim, que na Bíblia está lá no Salmo 19, Deus se revela na sua criação. Está lá. E está dizendo também, e é bíblico, como mandamento, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não vejo Deus, e eu preciso amar a Deus, e Ele está ali no que Ele criou, o que eu estou fazendo com o que Ele criou? Né? Eu posso até, talvez, não botar dentro da minha casa e cuidar como eu cuido do meu cachorro, né? Eu posso até entender quem não pense como eu. Mas também não maltratar. Mas maltratar, ser cruel e achar que não tem importância, isso eu não vou entender nunca. Por exemplo, a caça esportiva. Recentemente teve uma discussão, um debate na Câmara sobre um dia que incluía, inclusive, o dia do caçador. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí botaram uma foto nos Estados Unidos, um jacaré amarrado, viralizou na rede social ontem ou anteontem, um jacaré morto amarrado na traseira de um veículo em movimento, sangue pingando. Pelo amor de Deus. Imagina o Yuri do projeto, coitado, do Caimã, né? Porque tem um projeto aqui o jacaré, ele tem um poder de revitalizar a região onde ele é colocado. Ele tem o efeito guarda-chuva. Então, se eu levo um jacaré para um local que foi totalmente devastada e não existe mais vegetação e coloco o jacaré ali, ali vai voltar a existir vida. Sabe? Tudo é importante. Deus criou tudo porque tudo é importante. Então, eu não posso estar aqui achando que eu posso deixar de cuidar das coisas que foram criadas por Ele. Sabe? Deixar de amar, deixar de proteger. E nisso eu incluo tudo. Sem fazer mais ou menos importante. Que as pessoas gostam muito, Rodrigo, de me colocar na comparação. A criança é mais importante que o cachorro. Eu não estou dizendo de mais ou menos, eu estou dizendo que tudo importa. A criança é claro que importa. Deus me livre um maltrato contra uma criança. A gente tem que combater a pedofilia
e existe ainda no país. A gente tem que combater o trabalho infantil. Não precisa ir muito longe, não. Dá uma voltinha na cidade que você mora. Repara bem se você não vai ver uma criança vendendo qualquer coisa à noite pelos bares da cidade, nos terminais. Isso tem que acabar. A criança não era para estar ali. Como o cachorro também não era para estar na rua. Então, assim, a gente tem que fazer política pública para atingir isso daí. Os problemas da sociedade que existem, são muitos. E que eu enxergo. Tem gente que não enxerga, mas eu enxergo. Eu fiquei sabendo recentemente aí de problemas dentro dos terminais rodoviários com criança. O quê? Chegou uma denúncia essa semana de crianças que podem estar sendo vítimas de abuso de homens, meninas no caso, né? Abuso até sexual, que estão nos terminais para vender uma coisa, vender outra coisa e de repente elas somem. Depois elas aparecem de novo. Isso é gravíssimo. Orientei fazer imagem, né? Porque sem imagem a gente não consegue fazer registro. Vou levar esse caso para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público. E aí, quando eu grito que não pode ter cachorro dentro de um terminal rodoviário, também não pode ter uma menina dentro do terminal rodoviário vendendo bala. Não pode ter. A gente não pode aceitar isso como uma coisa normal, sem ninguém estar monitorando, vendo, acompanhando. Assim, está passando fome. A criança que está fazendo aquilo ali, ela está sendo submetida porque ela está passando fome. E de vez em quando aparece aí na imprensa um caso de um abuso. Então, a gente tem que... Assim, a política existe para fazer justiça social, para igualar a desigualdade e para proteger o cidadão. Eu estou na política para isso. Porque se não fosse por isso, eu estaria hoje advogando, vendo televisão tranquilamente. Eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo. Sem voz, sem tempo de comer, sem ter uma vida, com sonho de mudar a realidade da vida de milhares de pessoas e de animais. Você estaria numa zona de conforto, né? Eu estudei para estar numa zona de conforto, né? Assim, é diferente, porque tem gente que não tem preparo, formação e profissão, e faz da política profissão. Esse não é o meu caso. Eu estou na política porque com a minha profissão talvez eu não conseguisse 2,5 milhões para tirar animal de rua e castrar animais. Eu acho que era pouco provável que advogando de forma honesta, como eu advoguei 10 anos, eu juntaria 2,5 milhões para isso. Mas como um ano de vereadora me deu um contrato disso, assim, né, fez o município... Porque por mais que o município não vai dizer que foi isso que aconteceu, eu sei que foi. Porque não teve nos outros municípios 2,5 milhões investido em animais. Teve onde tem uma vereadora que toda segunda e quarta, incansavelmente, cobrava do prefeito da Serra o retorno da castração. E cobrava, e tirava animal da rua, e gritava, olha isso, prefeito, isso não é justo. Eu fiz isso um ano inteiro, vídeos e mais vídeos na minha rede social. Milhares de pessoas, graças a Deus, entravam e marcavam o prefeito, e marcavam a prefeitura da Serra. E aí comoveu a gestão, tenho que fazer alguma coisa. Então eu dei voz a isso. Agora, como advogada, eu poderia continuar aquela minha vida de tirar 1, 2, 5, 10, 15 no ano. Talvez jamais... Eu nunca tirei 108 animais da rua em um ano, não, tá? Eu só fiz isso no ano passado. Tirava, sei lá, 30, 2 por mês, um no outro, aí pagava a conta daquele, aí pegava outro, porque não dá, né? É tudo muito caro. Que já é muito para uma pessoa. Então, assim, eu fiz muito para mostrar a necessidade urgente de ter serviço público para isso. Tanto que eu ainda pago um pouco dessa dívida aí que eu não consegui ainda zerar de clínica, de lar temporário, de ração, de remédio, não sei o quê. Porque o animal ele custa para mim todo mês. Tem cachorro meu em lares temporários pagos que o lar temporário mais a ração, hoje não estão mais tomando remédio porque já estão prontos para adoção, mas o lar temporário mais a ração me custa mais de R$300 todo mês. E eu não tenho um só. Então, assim, graças a Deus, eu tenho 2 irmãos maravilhosos e uma mãe que é um anjo e um noivo que também me ajuda muito, sabe, com despesa de casa e das minhas coisas. E aí o meu dinheiro sobra um pouco para isso, sabe? Senão eu nem sei o que seria de mim, assim, não sei. Rafaela, agora você falou há pouco que vocês tiveram que derrubar alguns vetos, né? Ou seja, é uma luta dupla. Né? Você está preparada para isso também em Brasília? Porque vai acontecer. Piores, né? Porque quando eu assisto a discussão de alguns temas polêmicos que envolvem animais em Brasília, eu falo, meu Deus do céu. E aí que eu vou continuar combatente e corajosa.
Não tô aqui de brincadeira. Não tô aqui para... Eu entrei na política para fazer história, para o meu nome ser lembrado pelas próximas gerações de que eu levantava a voz, sim, em defesa de direitos, de pessoas e de animais. Não tô para passar e contar e deixar... Por isso que eu não gostei, assim, da imagem de uma menina frágil, coraçãozinho, do amor pelos animais, mas sim da mulher combativa, porque é isso que eu sou, né? Uma pessoa que ama animais, mas que é muito doce, muito meiga, que não é o meu perfil, jamais vai estourar um canil clandestino, né? Jamais vai ligar para a polícia e falar, eu tô aqui na porta da casa, tem cachorro morto, tem não sei o quê, como eu fiz ano passado em agosto, num caso em Chácara Parreiral, que veio a Tribuna, que veio a Gazeta, que deu imprensa, que deu mídia, que deu tudo. Tá certo que ninguém falou meu nome, mas eu também não... Eu entendo, né? Porque as pessoas às vezes acham que a gente tem, por eu ser vereadora, que eu estava num domingo, 2 horas da tarde ali, porque eu era vereadora. Ninguém se ligou ainda que essas coisas que eu fiz domingo, 2 horas da tarde, que o cavalo que eu fui lá em Vila Velha, meia-noite, olhar a égua, fui lá em Vila Velha, meia-noite, num sábado, chuvoso e frio, que eu não fiz isso porque eu sou vereadora. Eu fiz isso porque eu peço, pelo amor de Deus, para as pessoas, igual eu pedi agora no período eleitoral. Falei, pelo amor de Deus, não me mandem fotos e vídeos de nenhum caso de animal precisando de socorro nesses 45 dias da campanha. Porque agora eu não posso. E se eu ganhar a eleição, eu vou conseguir fazer tanto por eles, que esses que infelizmente, talvez pela minha falta de atuação maciça, venham a morrer por 45 dias, vão ser o custo para um projeto que talvez mude a história dos animais no estado do Espírito Santo. Um deputado federal tem condição de trazer recurso para um hospital público veterinário. E no meu caso, que entendo a dificuldade da distância de uma cidade para outra, e eu vou usar um exemplo, ninguém vai sair lá de Irupi para trazer um cachorro no hospital público veterinário em Serra. Você pretende fazer? A gente... Assim, se eu fosse uma política de carreira, a fala que eu deveria dizer agora é, claro, nós vamos fazer o ano que vem um hospital público veterinário. Mas como eu não sou uma política de carreira e eu sou uma pessoa verdadeira, eu vou dizer que a gente precisa trazer recursos sim para um hospital público veterinário. Mas um hospital público veterinário no estado não vai resolver o problema hoje que todo mundo sofre espalhado pelo estado inteiro. A gente precisa de ter pontos de atendimento gratuitos em todo o estado. Porque as ONGs não têm recurso para trazer esses animais. Como um cachorro que tomou uma facada, um tiro na cabeça em Jaguaré, que nós ajudamos, que nós que tivemos que trazer o transporte. O médico veterinário que atendeu o Tiago em Vila Velha. Esse animal, por exemplo, ele jamais... a cidade que ele estava não tinha nenhuma estrutura para o atendimento que ele precisava. Como o outro que tomou foi vítima de um facão em Irupi, e a ONG de Irupi fez contato comigo, ele também viria para cá para ser atendido aqui. A gente tem que pagar esses deslocamentos. Então, como os municípios... Se falar que o animal pode não resistir. Pode morrer. Então, a gente precisa ter serviços básicos de primeiros socorros para casos graves espalhados. E claro que a gente sonha, se Deus quiser, talvez não no ano que vem, mas nos próximos anos, com políticas públicas já acontecendo, castração em todas as cidades, em recursos suficientes para construir, sim, um hospital veterinário no Espírito Santo. Mas isso não é o primeiro passo. Isso é uma construção de um mandato, né? Talvez no 4º ano, não vai ser para o ano que vem, porque a gente sabe que as coisas não são rápidas e não funcionam assim. Mas serviços acontecendo espalhados, isso é para ontem que precisa, sabe? A gente precisa, sim, espalhar a castração pelo estado todo e ter serviços espalhados em algumas cidades específicas. Agora, vereadora, uma curiosidade, como é que fica o psicológico, né? A gente vê que você é uma mulher forte, combativa, né? Mas você luta aí por causas, como você falou, você vê imagens de animais sofrendo. Como é que fica também a Rafaela ali, né? Assim, eu confesso que eu quase não vejo, né? Eu ouço dizer... Olha, vou lá, assim. Porque você também precisa da tua Deus saúde mental para... É muito triste. Né? Eu choro, às vezes, vendo vídeo meu. Assim, de situações que eu fui pega de surpresa. E antigamente eu fazia isso sem filmar, né? Aí é muito engraçado isso também. Quando a gente vira uma pessoa pública, a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente faz. Então isso me deixa bastante irritada, porque assim, eu não consigo mostrar para as pessoas tudo que eu faço. Eu faço 10 e mostro 1. Porque várias vezes
A confusão, o momento, o que está acontecendo é na hora. Quantas vezes eu desci do meu carro no meio da pista, saí correndo atrás de cachorro para salvar de atropelamento. O Nino, que é um cachorro que eu resgatei antes de ser vereadora, ele estava no viaduto da Serra, eu vindo de Santa Teresa, quando o meu carro, ele sentado no meio da pista, eu falei, meu Deus do céu, já fiz sinal, liguei a pisca-alerta, o meu cachorrinho preso no cinto no banco de trás, o Alan já freou o carro para eu pegar o cachorro. Aí o viaduto lá, esse viaduto que é aquele viaduto da Serra, a pista da BR-101 ali, é mão e contramão, né? Eu desci do carro, fiz sinal para os carros do lado, não sei, assim, um milagre nunca ter sofrido um acidente por conta disso. Fiz sinal, fui lá. Quando eu toquei no cachorro de leve para ele ver que eu ia salvá-lo, ele estava em transe, ele disparou a correr de um lado para o outro. Eu vi ele ser atropelado 2 vezes. Ele rolou no meio de uma Kombi, uma van, e depois ele rolou no meio de um carro baixo. Eu falei, eu virei na hora, aí eu olhei de novo, ele levantou, correu. Eu correndo, consegui parar a BR. Aí, não tem vídeo. Mas quando eu cheguei em casa, muito engraçado isso, o carro que estava imediatamente atrás do meu é de uma moradora de Jardim Carapina, que na hora falou, tinha que ser você, olhou para mim. E uma pessoa da cidade que eu nasci, de Jerônimo Monteiro, foi no meu Instagram no privado e escreveu naquele dia à noite uma mensagem que ela estava voltando do feriado para não sei que cidade do norte, e que ela, quando viu aquela cena no asfalto, ela falou, tinha que ser a Rafaela. Eu levei um susto, que ela também, assim, 2 pessoas que me conhecem viram a cena. Eu não tenho vídeo disso. Talvez um dos mais emocionantes resgates de um cachorro que está vivo, inclusive adotado por um dos meus assessores. Ficou 1 ano no abrigo, depois meu assessor adotou, que é o Nino. E ele, lindo, maravilhoso, assim, sabe? Assim, eu fico olhando e falo, gente, as pessoas acham que a gente filma o tempo todo para botar na rede social. É exatamente o contrário, a gente faz o tempo todo. Quando sobra um tempo, a gente filma alguma coisa para rede social. Ou você faz ou você filma, né? Diversas vezes. Uma outra situação, em São Paulo agora, eu fiz uma viagem, fui em Aparecida do Norte, fui visitar a família do meu noivo e aí na volta, um cachorro no meio da pista. Mesma história, desço eu do carro e seguro o cachorro, atravesso ele com a pista, paro aquela via, 4 vias indo, 4 voltando, atravesso o cachorro, localizo uma pessoa, enfio dentro de um carro, convenço a pessoa de levar o cachorro, um cachorro grande, lindo, forte, saudável, devia ter fugido de algum local ali. Isso no meio da BR, e motorista de carreta buzinando e não sei o quê. E depois que eu já estava com quase toda a ação, que é o mais difícil foi eu atravessar com ele, com 4 vias de carro, eu fazendo sinal com um cachorro enorme que eu não conseguia segurar. Aí quando eu reparei, me dei por mim, o meu noivo encostou o carro do outro lado, pegou o celular, desceu e fez um vídeo. Mas isso eu já tinha feito a ação inteira. Aí eu fico pensando, se eu andasse com uma câmera me monitorando, as pessoas iam achar que eu era... Que é louca, né? Assim, essa mulher é maluca, ela parar o carro no meio da pista, carreta e ônibus e gente buzinando. E eu nem aí, como se estivesse fazendo assim, não vou. Tanto que eu tenho um adesivo que é o Eu Freio para Animais, que eu colei, sei lá, 5.000 adesivos aí nesse último ano, eu sempre faço esse adesivo com essa, não sei se você já viu uma patinha no meio e a frase Eu Freio para Animais. Eu costumo dizer que eu freio, paro, coloco dentro do carro e salvo. Assim, não só freio. E é de verdade. Aldifas, ele costuma dizer isso. Ele, quando me apresenta para as pessoas, ele fala o motivo dele estar apostando na minha candidatura, né? Ele fala porque ela é íntegra, porque ela é séria, porque ela é honesta. Eu conheço a idoneidade moral dela e porque ela tem uma causa que é de verdade, é verdadeira. E ele via, porque eu na Serra, na prefeitura, acontecia de cachorro se abrigar ali no pátio da prefeitura e já aconteceu de parir ali mais de uma vez, cadela parir ali. E eu sentava lá no chão e pegava filhote, carrega para aqui, leva para vacinar e volta. Não só lá, como na UPA, quando estava construindo a UPA de Castelândia, nasceram filhotes lá mais de uma vez, ninhadas e ninhadas. A engenheira da obra gostava de bicho, então a gente se ajudava, a gente tentava resolver. E não era porque eu ia ser candidata, e não era porque eu ia ser política, é porque eu sou protetora de animais. Assim, a população já percebeu isso. Mesmo com todo esse cansaço e mesmo com muita gente, inclusive torcendo e indo contra, qual que é o sentimento que você fica de tudo isso? Que Deus está no controle sempre. Não estou aqui por acaso. Deus,
Ele controla e comanda os meus passos diariamente. Você sente isso? Todo dia. Por vários sinais. Por revelações. Por pessoas que me param no meio de uma caminhada para me trazer uma mensagem que eu sei que é de Deus. Não sei se isso quer dizer que eu vá ganhar ou não uma eleição, sabe? Mas que esse projeto que eu vivo é um projeto de Deus para minha vida. Porque eu ganhar ou perder, isso daí é o que menos importa, né? É óbvio que se eu ganhar uma eleição de deputada federal com a bandeira que eu defendo, com a idoneidade moral, ser ficha limpa, ter um nome limpo, ser uma pessoa combativa, isso vai ser importante para o Estado do Espírito Santo. E estar preparada, né? Eu estudei, eu me formei em Direito, fiz pós em Direito Público, pela FDV, que é hoje, talvez é reconhecida uma das melhores faculdades desse Estado. Então, eu estou preparada tecnicamente para representar o cidadão capixaba. Juntando isso ao meu perfil, o ganhar a eleição é o que vai me dar condição de fazer o que eu acho que o Estado precisa que seja feito, sabe? De ter alguém representando a população em Brasília, como hoje eu sou vereadora e quem votou em mim não se envergonha de ter votado em mim. Porque o problema é você eleger uma pessoa e depois se envergonhar de da pessoa que você ajudou a eleger. Então, eu fico feliz de ver a população que me elegeu vereadora tá comigo, acompanha, gosta do meu trabalho, comemora cada avanço, sabe? Curte, comenta e me empurra para frente. Eu entrei numa loja na Glória, em Vila Velha, essa semana, que eu me emocionei com a vendedora. E quando eu saí da loja, ela mandou um áudio para minha mãe, porque minha mãe conversa com Deus e o mundo, tá? Minha mãe é política. Conversa com Deus e o mundo. Você tem para quem puxar? Tem. E ela mandou um áudio para minha mãe, assim, tão feliz que ela me viu, que ela não acredita que ela tirou uma foto comigo, que eu não sei o que e tal, porque as pessoas não são eleitores, eles são admiradores do trabalho que eu faço. E aí eu te repito, várias pessoas, claro, que estão torcendo contra, um monte de movimentos aí que eu sei que talvez seja para me empurrar para baixo, para me fazer desistir, para me atrapalhar. Eu não enxergo isso não, eu vou para frente. A gente tem que ter foco, não é isso? Se o resultado vai ser positivo, quem vai ganhar com isso é a população capixaba, porque vai eleger uma pessoa que está preparada para representar o povo. Se não for isso que acontecer, eu tenho certeza que o projeto de Deus vai se cumprir. Porque o projeto de Deus se cumpre na minha vida sempre, todos os dias. Estou confiante na minha eleição, preparada para representar o povo, para dar voz aos animais que não têm voz, mas mais que tudo isso, eu não vou me desviar do projeto que Deus tem para a minha vida. Nem nessa eleição e nunca. Rafaela, vereadora, vamos aproveitar para a gente encerrar aqui a entrevista. Aproveita, fala diretamente aqui com a nossa câmera, deixa uma mensagem aí para os seus eleitores, para esses admiradores, para essas pessoas que já acompanham o seu trabalho e para quem está te conhecendo agora e também simpatiza com todas essas causas, né? Causa da luta animal, em prol das crianças, das mulheres. Deixa essa mensagem aí para essas pessoas. Eu quero pedir a você que está me ouvindo agora, você que me acompanha aí pela rede social, que coloque meu nome nas suas orações, para que Deus possa iluminar a sua escolha nessa eleição. Eu entendo que esse Estado precisa de alguém combativo, que tenha o meu perfil de lutar por mais direitos, que dê voz aos animais que não têm voz, que levante a bandeira de combate à violência contra as mulheres. Foram mais de 10 mil registros de violência contra a mulher no último ano. Então, tem muitas mulheres vítimas de violência que sequer tiveram a chance de registrar. Então, estou colocando o meu nome à sua disposição e pedindo seu voto, seu apoio, para que juntos possamos construir um Estado melhor para as pessoas e para os animais, para buscar por mais direitos, para levantar a nossa bandeira em Brasília, para trazer recurso público para o Espírito Santo, para auxiliar o governo nacional e o governo local na construção do que o Estado precisa para minimizar a violência contra a mulher, para diminuir a desigualdade social, para dar mais emprego e renda para a população, mais curso técnico profissionalizante para os jovens, para tirar essas pessoas, esses jovens, das drogas, para priorizar o emprego,
a formação profissionalizante ou superior, porque a gente sabe que as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam se profissionalizar, mas mais do que tudo isso, porque eu sou uma pessoa ficha limpa, íntegra, honesta e estou preparada para te representar, mas eu preciso do seu apoio e do seu voto. Dia 2 de outubro, venha com a gente. É Rafaela Moraes o meu nome. O meu número é o 1818 e eu sou candidata a deputada federal. Peço a você que nos acompanha, que nos ajude também com o nosso governador, que é o Aldifas, o governador 18, porque eu confio e conheço o trabalho dele como prefeito e sei que ele vai fazer muito mais pelo estado do que o que fez pela Serra. Vereadora Rafaela Moraes, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu faço votos aí que você continue aí atingindo os seus objetivos e que faça um belo trabalho em Brasília, assim como vem fazendo aqui na nossa região, aqui na Grande Vitória. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer enorme te conhecer. Quero dizer que, assim, estar feliz é importante nesse processo e mesmo muito cansada, eu estou muito feliz por estar falando para a população do estado que a gente precisa para avançar e para andar para frente, porque é para frente que se anda. Obrigado, vereadora, e até a próxima, viu? Obrigada, boa noite. Valeu. Obrigado, viu?